Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 27 de maio de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença do sistema de parte, vou iniciar a sessão. Temos 3 processos de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Nikkei Cosméticos Limitado e recurso misto, minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, vou fazer um resumo, porque a proposta é um retorno dos autos de primeira instância. É um recurso ordinário, recurso de ofício, com decisão por VPDT-J1, que julgou parcialmente procedente o auto de infração. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar o ICMS-ST por meio de guia de recolhimentos especiais nos termos do artigo 426-A do regulamento. O ICMS devido foi apurado pela diferença entre os valores recolhidos pelo contribuinte e os valores apurados pelo fisco, em que se constatou que foi recolhido por erro de cálculo valores menores que o devido. A decisão primeira instância julgou parcialmente procedente o AIM, desconsiderando a obrigação de recolhimento de imposto como substituto tributário relativo às mercadorias que devem entrar no estabelecimento do impugnante provenientes do Estado do Paraná, em virtude do Protocolo 164/2010. Em conformidade à decisão primeira instância, o contribuinte depôs recurso ordinário e requereu a anulação do AIM. A doutora Imputação Fiscal ofertou parecer, propugnando provimento parcial de recurso de ofício, com o restabelecimento de exigência fiscal contra notas fiscais emitidas pela Overseer Importação e Exportação Cosmética Limitada. Em suas contrarrazões, a doutora Imputação Fiscal manifestou-se pelo não conhecimento dos argumentos relativos ao convênio CMS VIM 2013 e à Lei 10.147/2000, e o não provimento de recurso ordinário. A primeira Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência, a AFR autuante, para a apreciação dos comprovantes de recolhimento de CMS-ST exigido na autuação. O auditor fiscal atuante prestou as informações e apresentou novos valores da agência fiscal. O contribuinte apresentou petição e documentos. A 44ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência, a AFR autuante, para a manifestação sobre os documentos juntados pelo contribuinte. O AFR autuante apresentou sua manifestação, o contribuinte apresentou petição, requerendo que o AFR autuante esclareça se houver exclusão do valor de R$ 77.262,36. A doutora Fiscal apresentou petição, requerendo a aplicação da súmula 10 revisada. A 44ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência ao AFR autuante. O AFR autuante apresentou sua manifestação e a doutora Fiscal manifestou-se pelo provimento parcial de recurso de ofício e parcial provimento de recurso ordinário, com as reduções explicitadas pelo autor do feito às folhas tais. O contribuinte juntou cópia da manifestação do AFR autuante. A 41ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência ao AFR autuante. O auditor fiscal atuante juntou os demonstrativos de folhas tais e quais e prestou informações de folhas 1872. O contribuinte apresentou petição afirmando que constam informações que não são objeto de substituição tributária e que a planilha velha do direito ao recorrente usufrui do direito constitucional à ampla defesa. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se por parcial provimento de recurso de ofício e parcial provimento de recurso ordinário com as reduções explicitadas pelo autor do feito, as folhas 1525. Inicialmente, passa a apreciar o recurso ordinário. No tocante à alegação de falta de liquidez e certeza dos valores cobrados do AIM, passo por meu entendimento. A recorrente alega que, abre aspas, o julgador da qual deixou de cumprir os princípios da eficiência e publicidade, pois julgando parcialmente o recurso administrativo, o mesmo deveria elaborar o cálculo do quanto com a exclusão das operações do Estado do Paraná, item 19, e o valor da multa, item 39. Insistindo-se elementos que prejudicam o direito contraditório por defesa recorrente, deve ser acolhido o pedido de desconstituição do AIM, ou alternativamente que seja providenciado o cálculo dos valores para a posterior abertura do prazo para a interposição do recurso de ofício, ou recurso ordinário. A decisão primeira instância decidiu, abre aspas, a autoinflação deve ser reduzida desconsiderando a obrigação de recolhimento de imposto como substituto tributário relativa às operações que devem entrar no estabelecimento da impugnante proveniente do Estado do Paraná, em virtude do protocolo de CMS 164/2010. No entanto, de fato, não apresentou os cálculos nem os valores resultantes da redução da agência fiscal, imposto, juros e multa.
Diversamente do entendimento da tramitação fiscal, entende que a ausência prejudica o direito de defesa, uma vez que o autuado tem o direito de se urgir quando se referir aos cálculos, que não são isentos de eventuais erros por parte da pessoa que os realiza. Não há nulidade ou autoinfração, uma vez que a pessoa infratora e a natureza de infração estão determinadas com segurança, no sistema do artigo 11 da Lei 13.457. Ainda o lançamento fiscal foi realizado com a determinação da matéria tributável e cálculo do montante do imposto, conforme o demonstrativo elaborado pelo fisco. No entanto, em face do julgamento pela instância, decidiu o julgador para redução da exigência fiscal. Assim, deveria ter exposto o montante reduzido, bem como o montante mantido, imposto de juros e multa, de modo a possibilitar eventual insurgente autuada como acima exposto. Pelo exposto, os votos devem retornar pela instância para que o julgador faça os cálculos acima mencionados, considerando os demonstrativos de folhas tais e quais, uma vez que podem melhor explicitar as operações conforme a UF de origem. Então, assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de digitação. Presidente, Sim. em relação ao voto, que é o seguinte: a gente não faz aqui na Câmara o cálculo detalhado dos valores ao final de uma eventual redução que a gente faça. Ele não poderia entrar com recurso contra isso, mas poderia entrar com o PRJ contra os cálculos, e a gente não executa aqui. Então, eu queria só entender a diferença entre uma posição e outra. Eu analisei esse processo, doutor Rafael, é o seguinte, os demonstrativos originais, assim, digamos assim, não estavam muito claros, tá? Para fazer a exclusão que ele requeriu, que são as operações do Estado do Paraná. Então, por esses motivos e outros, o processo foi convertido em várias diligências, né? E foram refeitos demonstrativos pelo fiscal, né? Esses demonstrativos, acho que explicitam melhor como é feito o cálculo. Tá? Eu acho que a impressão que tem o julgador até não fez o cálculo porque o demonstrativo estava difícil de fazer esses cálculos. Tá? Ele não estava muito claro, certo? Então, e o contribuinte, digamos assim, durante o processo, o contribuinte se insurgiu sobre alguns valores, tá? O FR não foi claro em sua manifestação, para mim. Uma parte, até o auditor fiscal atuante acolheu, né, a alegação do contribuinte. Então, de certa forma, eu acho que o processo tem que ser corrigido, né? Por isso que, ao final do meu voto, eu estou falando para que ele considere os demonstrativos resultado das diligências. Entendi. Então, eu entendo que pela excepcionalidade do caso, né? Porque eu só não queria que isso se tornasse uma questão muito recorrente, da gente ficar voltando com cálculos, porque eu não queria que ficasse essa impressão de que qualquer um pode entrar pedindo cálculos, que na verdade esse é um caso muito excepcional, que a necessidade do cálculo parece que ser importante para esse processo específico, né? Então, talvez, se couber uma sugestão assim, aqui, de fazer essa menção a essa excepcionalidade. Eu posso mencionar meu voto, porque realmente, assim, né, em geral, a primeira instância, né, tradicionalmente, ela faz os cálculos, né, do valor que foi reduzido e tal, né. Nesse processo especificamente, por conta dos demonstrativos originais, para mim não estar muito claros, eu acho que seria importante esses cálculos, né. Então, eu acho que ao longo do processo, então, teve essas diligências, teve o acatamento do ofício de parte, né? Então, eu acho que, excepcionalmente, eu faria, retornar à primeira instância para que o processo fique mais claro, porque senão há uma dificuldade até de calcular o valor. Perfeito. Então, até para não se alegar liquidez do crédito tributário, que no caso aqui, com o refazimento demonstrativo, eu acho que essa alegação não procede. Mas eu vou refazer.
Diante da excepcionalidade, eu vou acompanhar o voto do presidente. Bem, eu refiz um parágrafo aqui no meu do voto, dizendo o seguinte: no caso dos pendentes autos, considerando as diligências demonstrativos elaborados pelo fisco, excepcionalmente entendo que refere à ausência prejudica de defesa, uma vez que a autora tem o direito de surgir sobre filho dos cálculos que não se isente de eventuais erros por parte da pessoa que realiza. Posso estar registrado, o processo está em discussão? Inácio, está aqui no registro como converter o julgamento em diligência? Ah, desculpa. Acho que é. Está errado.
Muito bem, está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, processo de Nikkei Cosméticos Limitada retornar à primeira instância para cumprimento julgado. Passar processo de Agroquímica Brasil Limitada é um recurso de ofício, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da sustentação oral. Muito bem, doutor Carlos Henrique, já é possível editar o voto? Obrigado, presidente. Vou editar aqui, já salvo e já apresento o voto. Um minutinho, por gentileza, presidente. Presidente, o auto é composto de duas infrações. Primeira, emitiu em setembro de 2019 notas fiscais eletrônicas. Relação emitida considerando declaração falsa com relação ao real destinatário de mercadorias, totalizando o valor edital. Consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino dos produtos nelas descritos. Documentos fiscais e notas fiscais eletrônicas foram emitidos consignando como destinatário o contribuinte Cotióleo Comércio e Coleta de Gorduras e Proteínas Limitado, final inscrição 113. Entretanto, as mercadorias foram entregues diretamente a outros destinatários localizados em outras unidades de federação, sem que houvesse qualquer circulação da mercadoria internamente em território paulista. Os nomes dos reais destinatários das mercadorias estão listados no demonstrativos e as notas fiscais considerando declaração falsa com relação ao real destinatário das mercadorias. Com esta conduta, o infrator deixou de observar a interrupção do diferimento previsto no inciso 1, artigo 383 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 45.490, impossibilitando o lançamento do imposto no momento expressamente indicado, de forma que, com supedâneo nas previsões contidas no inciso 3 do artigo 428 do RICMS, parágrafo 1º do artigo 85 da 6.374, está sendo exigido o imposto devido e não pago computar mediante a utilização da alíquota interestadual de 12%, por não se discutir o destino do final dos produtos. O contribuinte que consta como destinatário Cotióleo Comércio e Coleta de Gorduras e Proteínas Limitadas, CNPJ final meu contrário 96, com endereço declarado na rua tal, bairro tal, no município de Cotia, teve a eficácia da inscrição estadual obtida em seu nome declarado nula, desde a data da sua inscrição no Estado em 22/7/2019, em virtude de demonstrada ocorrência do evento previsto no artigo 30, inciso 1, parágrafo 1º do item 1 da letra B do RICMAS, na redação do decreto 51335. O PCN, protocolado final 2413, notificado a prestar esclarecimento e prestar elementos que pudessem comprovar a realização das operações da forma de estrado, o infrator optou pelo silêncio. Importante destacar que o contribuinte Agroquímica Brasinha, inscrição final 115, é contumaz usuário do artifício ardiloso de simular operações intelectuais,
principalmente mediante trânsito por estabelecimentos inexistentes ou com existência simulada, e assim furtando-se ao pagamento de imposto devido pela interrupção do diferimento previsto no inciso 1 do artigo 383, ou pela irregular utilização do benefício isencional previsto no artigo 137, no anexo 1 do RICMS, razão pela qual contra ele já foram lavrados diversos autos de infração, conforme descrito nos itens 13.4 e 3.5 do relatório circunstanciado. O item 2 emitiu, no período de agosto de 2019 a abril de 2020, a mesma infração, no que tange aqui. Só que no final é a mesma infração e existe um parágrafo maior que não se aplica ao disposto do artigo 85A da 6.374, por motivo de dolo, fraude e simulação, emitiu em setembro de 2019 notas fiscais eletrônicas, consignando importâncias inferiores às das respectivas operações no total de 49.581,60, conforme demonstrado em anexo em planilha, na relação de notas fiscais eletrônicas emitidas em valores inferiores notas em valor real de operações relatado no item 1 do auto de infração. O infrator dissimulou operações que destinavam sebo industrializados a contribuintes localizados em outra unidade de federação mediante simples esquema de jogo de documentos eletrônicos, com supostas operações de venda à ordem sem que houvesse qualquer circulação de mercadorias internamente no território paulista, fazendo constar como destinatário das notas fiscais eletrônicas emitidas para cobertar as saídas de mercadorias do seu estabelecimento o inexistente contribuinte paulista Cote Óleo, Comércio, Coleta, Gordura de Proteína, final, hoje contribuinte final, inscrição final 113. A empresa apresentou defesa. Em manifestação, a fiscalização refutou as alegações da defesa, se posicionando pela manutenção da infração como lavrado. A primeira instância julgou foi pela procedência parcial o item 2 do auto de infração, retificando a multa aplicada e o imposto exigido, tendo sido apresentado recurso de ofício pela Fazenda Pública. Apresentação fiscal se manifestou pelo provimento do recurso de ofício e pela manutenção integral da infração. Esse é o relatório. Vou direto ao voto. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedência o item 2 do auto de infração, o item 2, considerando entre as notas fiscais objeto da atuação que existiam algumas que se referiam à devolução de venda de produção do estabelecimento e que, portanto, corresponderiam à entrada da mercadoria no estabelecimento da empresa autuada. Assim, apesar de constar como responsável pela devolução uma empresa que simulava suas operações, tais documentos não se enquadrariam na infração em tela, ou seja, a emissão das notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa com relação ao real destinatário das mercadorias. Deste modo, foram excluídos pelo doutor julgador de primeira instância 20 documentos fiscais da acusação constante do item 2 do auto de infração. Observe que a empresa autuada, em sua defesa, afirma em folhas 3.032 a 33, e 33, que não pode ser exigido ICMS das operações de devolução de mercadorias, sendo necessário, portanto, a exclusão do valor referente às notas fiscais da base de cálculo da auto-infração, com reflexo tanto no valor do principal quanto na multa proporcional, e que tal procedimento se operou em diversas notas fiscais, todas relacionadas ao documento resumo de entradas, que ao final totalizava 2.601.369,90 de devolução de mercadorias. Neste ponto, a autoridade atuante, de forma singela, em sua manifestação de folhas 3824, se limitou a alegar que, entre aspas, não basta que ocorra a suposta devolução de mercadorias da Cote Óleo para a Brasinha. Faz necessário verificar que se houve devolução das mercadorias dos clientes finais com destino a Valdemir. Caso fique comprovado que as mercadorias não foram devolvidas pelos clientes finais, significa que os mesmos receberam as mercadorias e, portanto, não houve desfazimento da operação, e neste caso não procede a alegação do atuado. Ao proceder somente a devolução da Cote Óleo para a Brasinha, esta apenas está desfazendo apenas uma parte da operação fictícia, mas mantém a essência da operação, ou seja, o cliente final recebe as mercadorias e o crédito ICMS e o Estado de São Paulo continua sem receber o valor que lhe é devido a título de ICMS. Isso posto, importante destacar que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo retorno das mercadorias ao seu estabelecimento.
Correta, portanto, a decisão de primeira instância, pois se dentre as notas fiscais objeto da autuação existe algumas que se referem à devolução de venda de produção do estabelecimento, por óbvio, tais documentos correspondem à entrada de mercadorias do estabelecimento da empresa autuada. E como assevera o ilustre julgador, folhas 384 do 3.842, apesar de constar como responsável pela devolução uma empresa que simulava suas operações, tais documentos não se enquadram na infração em tela, ou seja, emissão de notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa com relação ao real destinatário das mercadorias, cabendo transcrever neste ponto o trecho da decisão de primeira instância. Todavia, a presente acusação não procede na íntegra. Haja vista, dentre as notas fiscais, objeto da atuação, existe algumas que referem à devolução de venda de produção do estabelecimento. Portanto, tais documentos corresponderiam à entrada de mercadoria no estabelecimento do autuado, sendo que, apesar de constar como responsável pela devolução, uma empresa simulava suas operações. Tais documentos não se enquadram na infração em tela, ou seja, emissão de notas fiscais eletrônicas, consignando declaração falsa com relação ao real destinatário das mercadorias. Ora, o item 2 do auto-infração trata de infringência do artigo 127, inciso 2, combinado com o artigo 383 do RICMES, como aponta o próprio auto de infrações, referidos dispositivos dispõem, respectivamente, da qual se transcreve. Neste contexto, corretíssima a decisão recorrida que determina a exclusão das notas fiscais nessa relacionadas do item 2 do auto de infração interno, isso que de forma alguma correspondente à hipótese de enquadramento do auto de infração. Antes posto, decido conhecer o recurso de ofício e negar provimento, mantendo a íntegra a decisão proferida em certo julgamento de defesa, o qual julgou parcialmente o auto de infração e multa. É assim como eu voto, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Henrique. Doutor Oi, Claudio. Tabê. Obrigado, doutor Carlos. Não, o senhor está pensando se seria o caso de, se o senhor acha conveniente, de ressalvar a inovação fiscal nesse ponto, né, para que fizesse o auto corretamente, né? Se não tiver decaído, seria o caso. Não sei se vale né, a pena colocar essas questões aí. Deixa eu ver quando é que as Não, se bem que é 19h20, já foi. Já foi. Já foi. Nem dá para ressalvar nada. Já foi. Porque, de fato, a acusação é incompatível com essas notas. É incompatível com a... Porque daí é nota fiscal de entrada, né? Exatamente. Eu estava pensando só ressalvar a ação fiscal, mas não é possível mais. Não. Aí o estranho, assim, que eu dei uma passada dos olhos, né, Altabir? O auditor fiscal, essas notas excluídas, na verdade, não juntou, né? Eu não cheguei nem a olhar as notas, mas pela acusação, que realmente não se adequa, né? Eu vi, assim, eu juntou praticamente todas as notas. Essa, especificamente, não. O que eu fiz foi olhar, eu olhei uma delas, eu peguei a listagem, daí eu peguei o número, o código, e fui olhar a nota fiscal eletrônica. Porque essa daí quem trouxe foi o contribuinte que trouxe. Eu só vi pelo demonstrativo, que aí eu peguei o número da nota, aqueles 44 números, e dei uma olhada. Realmente era a nota de entrada. Mas essas notas, as notas de entrada, o contribuinte trouxe. As notas então, de saída foram... as notas de saída para Cotióleo, que na verdade depois se convertem em saída para o outro estado, né? Elas estão como prova do auto juntadas pelo... Isso. E algumas das notas são de devoluções. O contribuinte traz devolução? São de devoluções emitidas pela própria autuada. Ela faz parte do item 2, uma série de notas. Está lá no demonstrativo do item 2. Pegando algumas notas, essas que foram excluídas, e elas são notas de entrada. De entrada emitidas pelo próprio autuado. O autuado emitiu essas notas como nota fiscal de entrada. Não foi a Cotióleo que emitiu uma nota de devolução. Isso. Ah, tá, entendi. Foi a própria autuado que emitiu uma nota fiscal de entrada. Só que a entrada não era de saída. Aí a acusação tinha que ser emissão de nota fiscal em relação ao estabelecimento de origem, né? Declaração falsa contra o estabelecimento de origem, não de destino. De destino. Entendi. Tá bom, entendi. Obrigado. Tá bom. Então, o processo está em discussão. Não havendo os inscritos, eu vou encerrar os debates. Vou ficar com a de presença.
Vou iniciar a votação. Só um momento, só que o sistema está um pouco lento. Iniciada a votação, o recurso de oferecer face foi conhecido e não provido. Passa processo de Tecnuse ao Mar Indústria e Comércio Autopeças e Usinagem Limitada, recurso de minha relatoria. Não há protesto por sustentação oral. No recurso ordinário, são 4 acusações fiscais. Só um momento, só. Tá. São 4 acusações fiscais, deixar de escriturar notas fiscais relativas à entrada em mercado do estabelecimento, referente a operações tributadas, deixar de escriturar notas fiscais relativas à entrada em mercadorias, referente a operações não tributadas, deixar de escriturar conhecimento de transporte eletrônico relativo a recebimento de serviço do estabelecimento. Quarta acusação, creditar-se indevidamente semestre nos períodos tais e quais, mediante lançamento de valores dos campos 57, outros créditos das GIAs, e no campo valor total de ajuste a crédito do imposto, do livre risco de apuração de CMS, da EFD. O contribuinte é notificado a comprovar e justificar a origem desses créditos, porém limitou-se a apresentar cópia de decisões judiciais emitidas pelo TJ de São Paulo, nas quais consta a homologação de exceção de crédito referente a precatórios. A decisão primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações: multas e juros aplicados, possibilidade de compensação, ausente de fundamentação legal, legalidade dos atos praticados, possibilidade de redução ou relevação da multa. Por fim, requer anulação da autuação, alternativamente, o solicitamento até o julgamento do tema 111 do STF. A douta operação fiscal manifestou-se por não pelo recurso ordinário, é o relatório, vou passar o voto. Quanto à multa aplicada, a matéria está pacificada na Câmara Superior de Justiça, adota entendimento exposto no processo da RT8, 4042, 460, 2014, relator do Antônio Augusto Pereira de Carvalho, relativa à confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa. Não há bitubulação do imposto, uma vez que a natureza jurídica da multa aplicada é diversa do imposto exigido nos termos do artigo 3º CTN, não constituição de ato ilícito, característica própria da multa. Ainda o artigo 142 CTN determina que a autoridade administrativa constitui o tributo e aplica a penalidade cabível, ou seja, diversamente pretendida, existe o imposto e a multa aplicável. Tanto destaque não ocorre a pretensão recorrente. Conforme folhas 3 a 6, os juros referem aos fatos ocorridos a partir de 31 de 1 de 2022. Assim, já corresponde à taxa Selic, nos termos do parágrafo 1º, artigo 96, lei 674, diversamente dos argumentos da recorrente. Assim, a pretensão recorrente carece de sentido, pois os juros já foram aplicados de acordo com a taxa Selic. Os votos citados nos processos relativos a tais e quais foram vencidos. Assim, não gerem efeitos, continuam apenas a manifestação livre do pensamento julgador. Ainda taxa de matéria de mérito, não de preliminar. O STJ no agravo regimental do agravo de recurso especial, número 101.586, relator ministro João Otávio Nunes expôs. As preliminares de contestação que se confundem com o mérito da demanda devem ser examinadas. Assim, é matéria a ser apreciada no mérito. No tocante à alegação de ausência de fundamentação legal, não existe razão recorrente. Conforme as guias, o livre registro pelo CMS, o contribuinte lançou e escriturou valores a título de ajuste a crédito do imposto, ou seja, fez lançamento a crédito do CMS e, assim, diversamente legado, os utilizou para fazer a compensação dos débitos de imposto, afrontando o artigo 61 do regulamento, que somente permite a referida compensação com o imposto anteriormente cobrado, nos termos do item 2 do parágrafo 1º, artigo 59,
relativamente à mercadoria entrada real simbolicamente no estabelecimento ou serviço a ele prestado, em razão de prestações ou prestações regulares tributadas. Ou seja, refere à norma determina que a compensação somente pode ser realizada entre débitos e créditos CMS, e não com precatórios cedidos, que possuem natureza civil, ou seja, em qualquer relação com o imposto. Deste modo, a fundamentação legal do AIN está correta e não havendo qualquer erro material. Então, de start, não ocorre a pretensão recorrente. Quanto à alegação legalidade dos atos praticados, não assiste razão à recorrente. É fato em controvérsia reconhecido pela autuada que ela utilizou precatórios alimentares, folha 100.099. Diversamente alegado, eles não foram utilizados para pagamento de tributos vencidos ou vencidos, ou seja, o débito resultante após a apuração do imposto, mas sim para não apurar imposto a pagar, isto é, não haver tributo vencido ou vencendo. Como exposto no 83 supra, os valores dos precatórios alimentares foram levados para o lançamento e registro nas GIAs e no livro de registro para o semestre, servindo assim para realizar a compensação do semestre por conta gráfica, ou seja, fazer o abatimento do imposto devido pelos fatos geradores praticados, de modo a apurar nenhum ICMS a pagar. Tal procedimento não é a questionável compensação do imposto com precatórios alimentares, mas sim afronta não como atividade de semestre previsto no inciso 1, para o primeiro artigo 155 da Constituição Federal e artigo 61 do regulamento, sendo não só ilegal, como inconstitucional. O comunicado CAT 46/2006 trouxe o seguinte esclarecimento. A legislação paulista prevê como hipótese de compensação aquela que visa assegurar a não combatividade desse tributo, ou seja, a compensação mediante crédito do imposto anteriormente cobrado, conforme disposto no artigo 38 da Lei 6374. No processo da RT 4779451, relatora doutora Sueli Margonato Ribeiro Carolina, foi exposto. Primeiramente, transcrevo o conteúdo disposto constitucional que fundamenta a conduta do autuado. Diz o artigo 78, para o cimo da disposição transitória da Constituição Federal, que: ora, o texto constitucional contém ressalvas. De fato, não é qualquer espécie de crédito ou imprecatório que tenha efeito liberatório, excluindo expressamente os de natureza alimentícia. Do outro lado, por amor ao argumento, mesmo que viável compensação com precatórios, ainda que alimentícios, seria imprescindível a verificação da legitimidade desses créditos, dos valores da ausente impugnação, bem como da lisura e alcance da cessão, o que seria de todo inviável a partir da conduta unilateralmente praticada pelo arguente, que é revelir em qualquer comunicação física lançou nas dias os valores que se julgava credora. Diz ainda: dessa forma, sem que a lei autorize a compensação, não pode ser utilizada para extinção do crédito tributário, conforme inciso 2, artigo 156 CTN. Sem ICMS ou imposto cuja instituição compete ao Estado e Distrito Federal, haverá necessidade de edição de lei específica do Estado de São Paulo que autorizasse a compensação, e isso não ocorreu. O que se extrai do auto é que, pela via da compensação, pretende o autor liberar-se do cumprimento da obrigação tributária decorrente do imposto declarado, com a extinção do débito por meio de uma conduta vedada pelo ordenamento. Por fim, diz ainda, o fato do título crédito estar vencido não o transforma automaticamente em dinheiro, o que por si só constitui a causa impeditiva para sua utilização. Assim, em tese, haverá necessidade de lei que regulamentasse a compensação de tributos. Observe que, conforme exposto, não foi esse procedimento autuado, mas sim afronta não como atividade de CMS. Nesse sentido, há uma vasta jurisprudência do STJ no sentido da impossibilidade do pagamento ou compensação do imposto complicatórios, sem existência de lei para regulamentação, como no RESP 946-840, na relatora ministra Eliana Calmon, transcrita aqui no meu voto. Destaque com os fundamentos acima citados, os atos praticados pelo cliente não possuem guarida na lei e nem estão amparados pela norma constitucional. Ainda não há previsão legal para pretender a suspensão do julgamento e, como já expôs esse voto, o procedimento adotado pelo recorrente não foi a compensação de tributo vencido ou vencendo com precatório alimentar, mas sim afronta não cumulativa de semestre, inciso 1, parágrafo 1º, artigo 155 da Constituição Federal. Então, destaque não ocorre a pretensão recorrente. Relativamente à redução e elevação da multa para os itens 1 a 3 do AIN, em termos de não aplicação. Taxa de contribuinte de grande porte, capital social declarado de 9.200.000 reais, com débitos inscritos na dívida ativa decorrente de infrações à legislação tributária, ou seja, há antecedentes desaboladores à concessão de benefício. Assim, manter as multas como aplicadas à auto-infração. Foi exposto com isso, né, como ordinário, é assim que eu vou. Só um momentinho, só para fazer a pequena correção aqui.
O voto está registrado, o processo está em discussão. Não vendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Só um segundo, presidente. Eu não sei o que houve. Eu estou reabrindo aqui Tudo bem. o acesso aos processos. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Tecnuse, Almar Indústria e Comércio de Autopeças e Usinagem Limitada foi conhecido e não provido. Com isso, encerramos o processo dia de hoje. Então, podemos encerrar o julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 27 de maio de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir após o voto encerrar a gravação.